Resumo das profecias de Daniel e para aquelas pessoas que estudam histórias daquela época, né? Histórias aí que às vezes não sabem que algumas pessoas citadas nos livros históricos constam na Bíblia, nas profecias de Daniel, tipo Cleópatra, né? Só para vocês terem uma ideia, no livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 17, fala de uma jovem em casamento. Essa jovem era Cleópatra. Ela era filha de Antíoco III o Grande. Ela haveria de servir como espiã na corte de Ptolomeu V, mas ela ficou fiel ao marido e deixou os romanos livres para conquistarem a Síria. Então algumas figuras como Antíoco III, Antíoco Epifânio IV, as histórias de Alexandria, Ptolomeu, né, essas histórias elas foram profetizadas no livro de Daniel, no capítulo 8. Eu vou seguir com um resumo, né, sobre profecia. Se estamos vivendo no final dos tempos, o que deveríamos buscar compreender na Bíblia? Certamente deveríamos atentar para o livro de Daniel. Coisas que devemos analisar. Se Deus deu as profecias dos últimos dias da terra, foi para o povo dele compreender. Número 2. Certamente Deus, por meio do Espírito Santo, irá inclinar o coração da igreja ao entendimento ou à busca do entendimento dessas profecias. Então, quando chegar esses dias, né, do livro estava selado até o fim, né, Daniel 12, versículo 9, quando chegar próximo desses dias, Deus vai inclinar o coração das pessoas para atentarem para essas profecias e compreenderem algumas coisas. Daniel 12, versículo 9, selados até o tempo do fim. Isso significa que essas profecias não foram estudadas ou não dávamos atenção até certo tempo atrás. E parece que o reavivamento em estudos das profecias está coincidindo com o final dos tempos. Isso aqui tudo eu tirei de uma Bíblia antiga de estudo, tá? Daniel capítulo 12, versículo 7. O homem vestido de linho. Vestido de linho era roupa de sacerdote. Um anjo com a incumbência de revelar os intuitos divinos aos homens. Devemos também lembrar que os falsos profetas surgirão com uma retórica bem forjada para tentar, se possível, enganar os escolhidos. Aqui eu também narro que poucas pessoas sabem, mas a história que lemos na escola, que fala de Cleópatra e outras figuras, estão nas revelações que Deus deu a Daniel, no capítulo 11, versículo 17. Tá? Continuando aqui o meu resumo. O que queremos provar mostrando que Cleópatra está enquadrado nas profecias de Daniel? As pessoas vão à escola e estudam sobre essas histórias, cujas algumas delas já haviam sido escritas por Deus nas revelações de Daniel. A pessoa entendida nesses estudos terá a oportunidade de compreender que Deus realmente fala por meio da Bíblia, porque os fatos realmente se encaixam perfeitamente. As profecias de Daniel há mais de 200 anos antes. Figuras como Artaxerxes, Seleuco, Nicator, Cleópatra, Antíoco III o Grande, Ptolomeu V, Ptolomeu Epifânio IV, Fiscon, irmão do rei Ptolomeu VI, o rei Seleuco Caliciano da Síria, Ptolomeu III Evergeta, estão todos relatados em livros históricos e, se comparados com as profecias de Daniel, muitos estudantes irão acreditar que a Bíblia realmente é uma escritura sagrada que existe antes mesmo desses acontecimentos. É lógico que o professor incrédulo não vai querer mostrar isso a seus alunos, né? Exemplo, em Daniel 8, versículo 8, fala: o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. A Bíblia de Estudo ensina que Alexandre, né, que foi essa pessoa que representa e morreu ainda jovem, ou seja, morreu na sua força, depois de já realizada a conquista. Os 4 chifres notáveis foram os generais de Alexandre que surgiram. Esse estudo aqui tem muita coisa, fala de toda essa história. E eu vou aqui analisar outras coisas aqui. Em Daniel 8, versículo 24 e 25, lemos: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo.
Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá, prosperará o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Preste atenção nisso. Esse trecho pode ser comparado com a atitude de Antíoco, que era de blasfêmia contra o próprio Deus. Ele morreu sem ser por mãos humanas, mas de desgosto por não ter conseguido roubar um certo templo. Observe que o texto informa isso claramente. O fato dele ter tentado roubar o templo é como se levantasse contra o príncipe dos príncipes, uma blasfêmia. E Daniel 11:6, filha do rei do sul. Berenice era filha do rei do sul, que reinou na Síria, o reino do norte, até ser traída, sendo envenenada por sua rival. Daniel 11:24, fará o que nunca fizeram seus pais. Observe que Antíoco Epifânio foi o único rei da Síria que conseguiu levar seus exércitos até a capital do Egito, que é Alexandria. Então você vê as histórias narradas nos fatos históricos aí, que se cumprem nas profecias de Daniel. Daniel 11:31, abominação desoladora. Isso o Antíoco Epifânio, ele sacrificou um porco dentro do templo. Ele blasfemou, fez muitas coisas dentro do templo. Então era uma abominação desoladora. Ele botou ídolos dentro do templo, profanou mesmo o templo. Esse tal de Antíoco Epifânio que as pessoas conhecem aí a história. Qual é o objetivo de eu estar pregando isso, né? Quando não se encontra as interpretações corretas do livro de Daniel, surgem formas místicas de interpretações erradas. Lembro que estavam tentando ligar os chifres do bode, que é citado em Daniel 8, com um ataque terrorista das Torres Gêmeas, né? Aquela destruição das Torres Gêmeas que todos conhecem. Não há tudo na Bíblia. Hitler não consta, mesmo tendo massacrado os judeus, né? Que é um povo santo, povo de Deus. Deus tem um objetivo para algumas coisas constatarem na Bíblia e outras não. Em Daniel 11, versículo 41, entrará na terra gloriosa. A guerra final parece que será na Palestina. E Daniel 11:37, nós entendemos que ali há uma indicação de que o anticristo seria judeu, porque ele rejeitaria o Deus de seus pais. Esse texto aqui na minha Bíblia de estudo diz que ele rejeitaria os deuses de seu pai, mas a pessoa que fez o estudo diz que ele rejeitaria o Deus de seus pais, ou seja, uma indicação de que o anticristo seria judeu. Essa parte tem que se estudar mais. Então, eu vou concluir isso aqui, o resumo, vou estar passando algumas coisas aqui a mais para ver se dá tempo para essas interpretações, que tem muita coisa escrita, ó. É um resumo muito grande. Então aqui nós temos outra coisa. Em Daniel 8, versículo 11, nós lemos a palavra tirou o sacrifício. Depois vocês conferem lá na Bíblia. Nos dias de Antíoco Epifânio, houve um período em que o culto a Deus foi substituído pelos ritos pagãos. 171 a.C. No ano 168 a.C., proibiu o sacrifício no templo, profanando-o. Aí você confere isso em Daniel 11, versículo 31. E não vai dar tempo de eu falar de tudo, mas vou falar das coisas mais importantes. Daniel 8, versículo 23. Cara feroz, tem essa palavra lá. Tão violento era Epifânio que os historiadores gregos os chamavam de Epimanes, que significa o louco. Ali também tem a palavra intrigas, né? A história das intrigas entre os descontentes de Ptolomeu, o general de Alexandre, que herdou o Egito, e de Seleuco, que herdou a Síria, acha-se registrada no tempo de Epifânio, 175 a 163 a.C. Pessoa que estuda essa parte literária, essas histórias, se comparar com o livro de Daniel, vai ver que tudo aqui segue um cronograma de uma profecia de Deus. Quando Daniel recebe essa profecia, em Daniel 8, versículo 26, fala que essa profecia era para dias muito distantes. Daniel estava vivendo sob cativeiro imposto por Deus pela desobediência do povo.
mas a visão que recebeu se referia a um outro castigo quase 2 séculos mais tarde. Vamos lá para Daniel 10, versículo 13, que fala do príncipe do reino da Pérsia. O poder espiritual satânico manifesto através do culto pagão dos persas. Paulo nos ensina que quem adora ídolo está servindo aos demônios. 1 Coríntios 10, 20. Em Daniel 11, versículo 2, fala de 3 reis. Cambises, Dário e Smerd, sei lá qual é o nome desse troço, que recebeu o título de Artaxerxes. O quarto, Xerxes, que foi derrotado na grande invasão da Grécia. Em Daniel 11, versículo 3, fala de um rei poderoso. Alexandre Magno reuniu os elementos diferentes que formavam uma conglomeração de estados na Grécia e invadiu a Pérsia depois de ter dado a liberdade a todos os gregos. Daniel 8, versículo 21. Versículo 4, Daniel 11, versículo 4, passará a outros, né? Tem essa parte lá. Os 4 generais de Alexandre foram os únicos herdeiros não legítimos que restaram. A referência está em Daniel 7, versículo 6. Em Daniel 11, versículo 5, o rei do sul, Ptolomeu I, o general que herdou o Egito de entre as conquistas de Alexandre e formou uma dinastia poderosa. Um dos seus príncipes, Seleuco Nicator, que com a ajuda de Ptolomeu conquistou Babilônia e foi o maior rei da época. Eu não sei se é Seleuco Nicator ou Seleuco Nicanor, tá? Estava escrito Nicator, então eu botei como estava escrito no estudo lá. Versículo 6, Daniel 11, 6. Se aliarão os 2 grandes poderes que sempre cobiçaram o território israelita, os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas da Síria, chegariam a formar uma breve aliança de casamento. Berenice foi a filha do rei do sul, que reinou na Síria, o reino do norte, até ser traída sendo envenenada por sua rival.